Tá preparado para essa semana? Porque eu vou te falar, vai ter que ter o coração muito forte. Nós estamos prestes a enfrentar uma das piores semanas da história do nosso país, onde se consolidará uma estrutura de perseguição político-ideológica que o Brasil jamais viu, nem no tal regime militar. Nessa terça-feira se inicia o julgamento do Bolsonaro. Usar essa palavra julgamento, ela não condiz com o que está acontecendo. Se inicia, na verdade, o último capítulo dessa peça de ficção que foi fabricada, arquitetada, para tentar destruir a direita no nosso país e destruir o maior líder político que o Brasil já teve. Mas vamos entender exatamente o passo a passo dessa semana. É isso mesmo, começou o julgamento do Bolsonaro. Durante toda a nossa programação, a gente vai ficar aqui na cobertura do julgamento, toda a nossa redação está super ansiosa para ver o bom jornalismo sendo feito com ética e imparcialidade, né, gente? Pessoal, chegaram informações de que o Tagliaferro está expondo uma série de documentos e prints que comprovam parcialidade e manipulação nos inquéritos. E o Bolsonaro? Quantos anos de cadeia você acha que ele vai pegar? Só um chute, um palpite. As informações do Tagliaferro são realmente comprometedoras, pessoal. É gravíssimo o que está acontecendo. Pra qual presídio que ele vai, gente? Não tem pena de morte, né? Não vale. Eu acho que você não entendeu. As informações que o ex-assessor do ministro do STF estão revelando são inéditas. É um escândalo institucional sem precedentes que invalida o processo contra o Bolsonaro. Ah, legal, obrigado. Eu acho que ele vai ser preso ainda essa semana. Mas o bolão aí do estúdio, as maiores apostas estão pro dia 22. 22, entendeu? Uma zoeirinha do ministro. Que nervoso. Voltamos pro estúdio com esse clima de imparcialidade jornalística. Voltamos com você, Bonner. Ah, não, Bonner pulou fora. Voltamos com você, Tralha. Acrescentado um dia a mais, a quinta-feira, de julgamento. Isso aconteceu porque os ministros receberam a sinalização do ministro Luiz Fux de que o voto dele seria bastante longo. Não dá para saber se vai ser mais longo que as 4, 5 horas de Alexandre de Moraes, como a gente ouviu o Márcio Falcão relatar, nosso colega Márcio Falcão, mas de qualquer maneira abriram um dia a mais justamente para não atrasar o julgamento para além do dia 12, porque o voto do ministro Luiz Fux seria bastante longo. Mari, sei que você tem um bastidor sobre a independência dos poderes, certo? Pois é, verdade. Eu conversei com uma fonte aqui nos Estados Unidos que me contava que chegou a fazer uma espécie de uma apresentação para as autoridades americanas sobre como exatamente funciona a questão da independência entre os poderes. A ideia era explicar que, constitucionalmente, o governo Lula, nem se quisesse, poderia interferir no julgamento do Bolsonaro. E essa foi uma espécie de uma aula de direito constitucional que foi dada a uma alta autoridade do Departamento de Estado, inclusive por telefone, num domingo, enfim. E o que eu escutei é que essa pessoa, essa autoridade do Departamento de Estado, que é o órgão diplomático dos Estados Unidos, ouviu com muita paciência, com muita atenção, com muita gentileza, inclusive, fez perguntas e tal, e ao final disse: ótimo, entendi perfeitamente, mas infelizmente esse argumento não vai ter nenhuma atração com o presidente Donald Trump. Ou seja, legal, já entendemos que não vai dar para negociar, mas o presidente quer. E vai continuar pressionando nesse sentido. E a Carla foi bem precisa em dizer que é isso mesmo. Quer dizer, hoje aqui em Washington, ninguém é capaz de cravar o que pode acontecer na semana que vem. Quer dizer, o que vai acontecer semana que vem. Porque quem decide o que vai acontecer é uma única pessoa e ela se chama Donald Trump. Agora, a gente apurou o que é mais provável que possa acontecer e daria quase que para apostar com algum grau de segurança que veremos novas medidas contra o Brasil na semana que vem. Porque, de fato, a Casa Branca está seguindo de perto o julgamento, está assistindo e está acompanhando, e a ideia é, de fato, reagir ao que vem de Brasília. Então, muito provável que a gente veja uma nova rodada de restrições de vistos a autoridades brasileiras, como já aconteceu com os ministros do Supremo e com alguns ministros do governo Lula, que a gente veja um possível aumento no tarifaço, quer dizer, aumento no número de 50% para
um incremento de 70%, 100%, o que na prática muda pouca coisa. É simbólico apenas, porque com 50% de tarifa, o que a gente vê hoje já é um embargo aos produtos brasileiros. Mas ainda assim, algo muito ruim, quer dizer, que aponta no sentido contrário a uma negociação. E a terceira coisa, que é quase certa que a gente veja, é a inclusão da mulher do ministro Alexandre de Moraes nas sanções secundárias da Lei Global Magnitsky, aquelas sanções financeiras que foram impostas ao ministro no fim de julho e que tem atrapalhado a vida dele quanto a investimentos, conta em banco, enfim, a gente tem acompanhado essa tensão. Inclusive, essa semana eu mesma confirmei aqui, o Tesouro americano mandou uma carta aos bancos do Brasil questionando se eles estão mantendo contas do Alexandre de Moraes em aberto, de que maneira eles têm cumprido o que determinam as sanções da Lei Magnitsky e de alguma maneira acenando com a possibilidade de algum tipo de punição, Diego. Então, é um clima de tensão, de fato. A gente está vendo a atuação do Eduardo Bolsonaro de perto, pressionando por isso. Ontem ele esteve na Casa Branca e no Departamento de Estado. E na semana que vem eles devem voltar a Washington. Então, não há expectativa aí de que as coisas vão se distensionar e nem os empresários que acabaram de sair daqui ouviram qualquer coisa diferente disso. A perspectiva, por enquanto, é que as coisas ainda vão piorar antes de melhorar. Enquanto isso, eu digo a vocês, a pressão política, quando acompanhada de uma boa estratégia de execução de um bom plano, surte efeitos. Eu já falei aqui que uma das piores características da direita brasileira é, sem dúvida, a falta de estratégia, mas também o derrotismo. E o derrotismo leva a uma má estratégia. Tem muita gente que prefere não fazer nada e pagar de cético, dizendo, não, não vai dar certo, agora acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais solução. Eu sempre digo, gente assim nunca conquista absolutamente nada na vida. Vive de comemorar as conquistas das pessoas que tiveram coragem de acreditar nas coisas que pareciam improváveis. Mas enquanto esses derrotados choraram na cama, tem muita gente trabalhando, não tanta gente assim, mas tem algumas pessoas trabalhando nos bastidores para que essas coisas que eram improváveis comecem a ser um pouco mais reais do que o esperado. Um bom exemplo disso é a anistia. Há um mês e meio, todo mundo estava totalmente desacreditado na anistia. Tinha gente dizendo que não tinha como pressionar o Centrão, que a pauta tinha morrido e por aí vai. Hoje, porém, qual é o panorama? O panorama atual foi exposto pelo deputado Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara. Ele disse no X. Hoje, no dia 3 de setembro, a anistia conta com apoio de 45 deputados do PSD, 50 do PP, 59 do União do Brasil, 45 do Republicanos, 5 do Novo e 88 do PL. Um total de 292 votos. Uma maioria esmagadora na Câmara dos Deputados. Precisa de 257 para passar, né? E aí eu pergunto a vocês, como que isso foi construído? Quem construiu? O desacreditado que disse que não ia dar certo ou os corajosos que foram que fizeram as conversas com os políticos do Centrão, com os deputados dos partidos, que criaram mecanismos de pressão internacional? E digo mais, se a conta do deputado Sóstenes proceder, então nós vamos saber, para além de qualquer dúvida, isso é importante, não é saber, nós vamos documentar que o deputado Hugo Mota é o último entrave para a anistia, o último e único entrave. E se ele insistir nisso, passa a ser formalmente cúmplice com o apoio material da conduta de um sancionado pela Lei Magnitsky. Passa a ser um candidataço para sanções. E é isso. Ontem, por exemplo, uma jornalista, da grande mídia, bem conhecida, vocês sabem quem é naturalmente, mas eu não vou dizer quem é, me ligou dizendo o seguinte, olha, eu tô te ligando para dizer que você tinha razão, eu vou dar o braço a torcer. Eu ainda brinquei dizendo assim, pô, mas querido, tenho razão com o quê? Né? Porque eu tenho razão em tanta coisa que eu não lembrava nem mais do que se tratava. Aí ela, obviamente, me zoou, né? Mas disse assim, pô, você tinha dito há 2, 3 semanas atrás que não tinha a menor... Eu tinha dito a você que não tinha a menor chance da anistia ser pautada na Câmara, que não ia ser pautada, e agora a conversa em todos os corredores é sobre a certeza de que a anistia será pautada. Agora, evidentemente, nós vamos entrar em outra discussão, que é de qual anistia será aprovada. Se vai ser uma anistia mais soft, mais light, que não anistia ninguém, só diminui a pena das pessoas, uma anistia ampla, geral e restrita, que é o que Eduardo Bolsonaro e eu temos, e o governo americano temos insistido que é o caminho para o Brasil, ou alguma coisa no meio do caminho.
O que o Brasil precisa, e a solução que nós apoiamos, é claro, é a anistia ampla, geral e restrita. E é importante que se entenda que qualquer coisa que não seja isso, nós consideramos perda de tempo. Não contará com o meu apoio, que é pouco importante, mas o apoio do deputado Eduardo Bolsonaro, como, aliás, bem noticiou o Estadão. Tá aqui, enquanto o Tarcísio negocia a anistia, Figueiredo diz que ela só vale se for ampla, geral e restrita. Aí eu voltei a ser para o Estadão. Bloqueiro bolsonarista. Eu não sei quem é o repórter, a logo do Paulo Figueiredo Show tá na frente. É a Bruna Rocha. Bruna Rocha me chama de blogueiro bolsonarista ainda. E é óbvio que nós não controlamos tudo, mas tenho a certeza que o objetivo não é simplesmente tirar o Bolsonaro da prisão, mas é também liberar o presidente Bolsonaro. E vamos falar sobre isso. Agora, se aprovar uma anistia para inglês ver, uma anistia que não é a anistia para o americano ver, eu digo para vocês, as pedradas dos Estados Unidos continuarão vindo. E essa é uma mensagem, inclusive, ao senador Davi Alcolumbre, porque, segundo reportou a Folha de São Paulo, e eu não acredito, ele estaria rejeitando uma anistia ampla, geral e restrita, dizendo que vai colocar para votar no Senado um texto alternativo de autoria dele. Volto a dizer, essa anistia dele, inclusive, não liberaria o presidente Bolsonaro. Davi Alcolumbre, eu sou louco para te sancionar. Eu não tenho esse poder. O governo americano tem. Eu sou louco para te sancionar. Faz isso. Mete esse textão aí. Bota a tua assinatura, cara. Porra, me dá esse presente. Porque eu te garanto, não terá apoio da nossa parte, não resolverá os problemas com os Estados Unidos. E além de não pacificar o país, não tirar as tarifas, não interromper as sanções ou retirar algumas das sanções que podem ser aplicadas a indivíduos ou até ao próprio país, essa anistia não resolve para o nosso problema político-social. Ou seja, não resolve absolutamente nada. Então a anistia é, sim, ampla, geral e restrita. Ou não serve para nada. E se o presidente do Senado não entender, então, antigamente, esses caras faziam o que queriam e não havia consequências. Agora há consequências. Alcolumbre, seu antecessor, ele e os seus familiares perderam visto para os Estados Unidos. Foi um bom primeiro passo, mas não é o último. E você? Eu digo, Hugo Mota já está cedendo. Eu acho que a vez do Alcolumbre vai chegar também. Vamos aos poucos. A janela de oportunidade está se abrindo, as coisas estão acontecendo nos bastidores. O que importa é que muita gente poderosa, muita gente da elite econômica, muita gente com influência, está entendendo o recado. Gente, segundo o PT, o Brasil não precisa mais de Ministério Público, não precisa mais de polícia e não precisa mais de justiça. Basta existir só o STF. Deputado do PT fazendo escola com o lindinho da Odebrecht, eu já explico, afirma que Tarcísio tentou obstruir a justiça e pede ao STF, sempre o STF, como se só existisse STF no Brasil, né? A retenção do passaporte do governador. Agora o PT mirou o canhão também para o Tarcísio. Quer dizer, eles miram o canhão para todo mundo que não for de esquerda. Essa é uma realidade. O que eles querem? Olha só, o deputado Rui Falcão, esse cidadão aqui, que não tem muito o que fazer provavelmente, acionou o STF contra o governador Tarcísio. O pior é o que ele diz, veja que aberração. Segundo o petista, o governador teria tentado interferir em um processo em andamento no STF. Para Falcão, o gesto configura uma afronta direta à separação dos poderes e até mesmo uma possível obstrução de justiça. Sabe por quê? Porque o Tarcísio teria ido a Brasília fazer articulação para interferir no exercício do poder jurisdicional e aprovar um projeto de anistia. Sim, esse cidadão, esse energúmeno, tem a coragem de parar o seu dia, abrir o teclado e fazer um pedido para prender o passaporte de um governador, Tarcísio. Sob argumento de que o Tarcísio está
trabalhando por anistia, e que a anistia teria a finalidade de obstruir a justiça, atrapalhar o andamento de um processo. O energúmeno, você que se diz deputado, deveria conhecer, espero eu, aqui ó, Constituição Federal. Essa aqui é a Constituição da República. Vamos lá no artigo 48. Desce. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, inciso 8, concessão de anistia. Sim, concessão de anistia é um direito constitucional. É uma prerrogativa, uma atribuição do Congresso. Qualquer pessoa do povo, seja político ou não, seja governador ou não, pode querer anistia. Pode procurar o poder legislativo, pode procurar o Congresso para querer anistia. Isso não é inconstitucional, porque está previsto na Constituição. Não tem, olha só, gente, deixa eu explicar uma coisa. Não tem como uma conduta ser criminosa se ela tem amparo na lei. Um comportamento que está amparado no ordenamento jurídico não tem como ser antijurídico. Um comportamento amparado no ordenamento jurídico não tem como ser ilícito ou criminoso. É a mesma coisa que querer processar alguém por ameaça porque essa pessoa disse que vai te processar. Processar alguém por ameaça porque essa pessoa diz que irá utilizar um mecanismo do ordenamento jurídico contra você. Não tem como ser ameaça. Da mesma forma, utilizar um recurso judicial não tem como ser interpretado como obstrução da justiça. Da mesma forma como pleitear uma anistia, pleitear um direito constitucional, não tem como ser ilegal. Mas vai que a moda pega, né? Porque o lindinho da Odebrecht tá fazendo escola. Quem lembra disso daqui? Lindenberg pede ao STF que Bolsonaro use tornozeleira. Então não precisa mais de Ministério Público. Não precisa mais de polícia. Deixa agora todos os pedidos nas mãos de deputados do PT. O Lindenberg pediu tornozeleira pro Bolsonaro, foi pro STF, Alexandre de Moraes vai lá e coloca a tornozeleira no Bolsonaro. Quem lembra disso? Lindenberg acha que isso deve ser assim, então, deu certo uma vez, vai lá e começa a infernizar o STF de pedidos. Moraes manda ampliar policiamento na área externa da casa do Bolsonaro. Adivinhe quem ficou insistindo isso, fazendo uma enxurrada de pedidos? Lindenberg Faria. Saiu notícia, o Lindinho apareceu, o Lindinho fica fazendo escândalo na internet, não dorme a noite toda, aí de manhã fica fazendo um monte de vídeo, aí surge mais um surfista, né? Viu que tá dando certo pro Lindenberg, já que o Ministério Público não pediu, a polícia não pediu, mas o Lindenberg pediu e o STF deu, eu vou lá fazer pedido idiota também. E começou agora a nova moda de ficar fazendo pedido de prisão, de restrição da liberdade das pessoas. Mas isso daqui não é legítimo segundo a legislação. Por quê? O Código de Processo Penal diz no artigo 282, parágrafo 2º, olha só, as medidas cautelares, seja tornozeleira eletrônica, tirar passaporte, serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação do delegado. Na investigação, só por representação do delegado, ou mediante requerimento do Ministério Público. Durante um processo, só mediante requerimento das partes, ou seja, Ministério Público. Olha só, não tem aqui deputado pode pedir restrição da liberdade, PT pode pedir restrição da liberdade. Não, gente. O Código de Processo Penal diz que na investigação só a polícia e o Ministério Público e durante o processo só o Ministério Público. Isso daqui não existe no ordenamento jurídico. Isso aqui sim não pode. Por quê? Porque não tem amparo no ordenamento jurídico. Vê se pode uma aberração jurídica dessa. Olha o que o cidadão quer. No documento, o parlamentar pede que o STF investigue a conduta do governador. STF investigue? Desde quando que o STF virou órgão de investigação? Um deputado federal. Olha isso daqui. Entre as medidas cautelares solicitadas estão
proibição de deixar o país sem autorização judicial. Gente, esse indivíduo está pedindo isso. A retenção do passaporte, a incomunicabilidade com réus investigados e a abstenção de atos que possam configurar pressão indevida sobre a corte. Pedir anistia, querer algo que está previsto na Constituição, virou pressão indevida. Gente, é inacreditável um negócio desse. Vejam só, poder legislativo, um poder que legisla, o poder que legislou o Código de Processo Penal, um poder que deveria entender de leis. Olhe a aberração jurídica que esse cidadão tem coragem de pedir. Esse cara tinha que ser imediatamente proibido de ser deputado, porque não sabe o básico do que é direito. Rui Falcão também incluiu a possibilidade de prisão preventiva, caso Tarcísio descumpra essas ordens judiciais. Então veja, ele quer que o STF investigue as condutas. Gente, olha só o mal que toda essa confusão jurídica está fazendo para o nosso país. Imagine, se um deputado federal acha que o STF pode investigar alguém, imagine o que o resto do Brasil pensa. Imagine só o que o cidadão comum está pensando. Por quê? Porque, de fato, nos últimos anos o STF tem investigado pessoas. Aí o cidadão olha e fala, se o STF tem investigado, então o STF pode investigar. STF, eu quero que você investigue. Você viu? O reflexo que a insegurança jurídica começa a trazer. Olha a bola de neve que começa a virar. Olha só, esse cara não tá tão errado assim. Embora a Constituição não permita, as leis não permitam que o STF investigue, o STF tem investigado ultimamente, então que investigue. Mas esse governador aí, ele não tá de todo errado. Só que isso é atécnico, isso é vergonhoso, isso é absurdo. Então mostrei para vocês, primeiro, querer anistia, qualquer cidadão pode. Não é crime, não pode ser interpretado como crime. O Código de Processo Penal diz quem são os legitimados a requerer a restrição da liberdade de alguém. Terceiro, STF não investiga. Né? E mais, STF não é o único órgão do Poder Judiciário do país, né, gente? E para piorar, tá? Tarcísio é governador. Governador, segundo a Constituição, tem prerrogativa de foro no STJ e não no STF. Constituição da República, artigo 105, compete ao STJ processar e julgar, nos crimes comuns, os governadores de estado. Então, tem mais esse detalhe, tá bom, deputado federal? Prerrogativa de governador, STJ e não STF. Você é um energúmeno, você não sabe nada de direito, você tá indo na onda desse imbecil, desse Lindenberg Faria e tá passando vergonha igual. Aí, a gente tem que vir aqui dizer o óbvio. Que fique bem claro, esse pedido é ridículo, absurdo, atécnico e só fez esse cidadão mostrar o quão burro ele é. Aí tá ali, né? Fala de Ciro Nogueira sobre ajuda à anistia, provoca irritação de ala do Supremo com Barroso. Mas enfim, a declaração de Ciro Nogueira, que atribuiu o avanço das negociações sobre anistia a uma avaliação de Barroso, provocou a irritação de ministros da corte com um colega. Barroso contrariou o integrante do tribunal ao afirmar que após o julgamento e a eventual condenação dos réus, a anistia seria uma decisão política. Meio que abriu o caminho, né? Em entrevista à Folha, Ciro Nogueira, que é presidente do PP e foi ministro de Bolsonaro, afirmou que a declaração de Barroso criou um ambiente propício para o debate no Congresso. Contrário à tese de Barroso, o ministro do Supremo fez duras críticas, sob reserva, óbvio, não vai dar o nome, né? A declaração do presidente do tribunal. Esse magistrado aponta que o regime democrático, a cláusula pétrea da Constituição, sendo absurdo, considerar perdoável um ataque à democracia. A democracia. O mesmo ministro classificou como uma barbaridade a avaliação de Barroso. Vou ficar até repetido. Um ala do Supremo considerou a declaração de Barroso como um desrespeito à maioria do tribunal, que seria contrária à anistia. Barroso teria dado justificativa para a articulação do Congresso sem consultar a corte. Outro ministro, também contrário à anistia, também falou com a Folha de São Paulo, e avalia que a visão expressada por Barroso é minoritária. Ele falou que tem 3 ou 4 dos 11 que pensam dessa maneira.
nas palavras desse ministro, a chance zero do tribunal avalizar a anistia ampla, mesmo que tenha apoio em massa no Congresso Nacional. Esse magistrado interpreta as declarações de Barroso como uma tentativa de fazer um gesto político num momento considerado delicado diante das ameaças constantes de sanções do governo dos Estados Unidos a integrante do Supremo. Opa! E aí ele diz, lembra, o Barroso, você foi um dos que deu o voto para derrubar, né, o indulto que Bolsonaro deu pro Daniel Silveira. Mas vamos voltar para essa parte, ó. Esse magistrado que tá contra Barroso interpreta, rapaz, que o Barroso fez foi uma tentativa de um gesto político num momento delicado. Ameaças americanas. Aí você fica pensando, né? Ó, o filho do Barroso tava com um futuro brilhante lá no BTG em Miami. Barroso tem um apartamento milionário lá em Miami também, né? Nossa, sensacional. O Barroso não pode nem pisar, velho, nos Estados Unidos. O bicho dá aula em Harvard, acho que em Princeton também, o negócio dele. Falou, pô, o bicho não vai poder ir, velho. Que coisa, né? Aí você fica pensando, porque também saíram matérias no início do mês passado, acho que mais ou menos da metade do mês, né? Que um dos caminhos seria o Supremo condenar Bolsonaro, pagar de brabo, e depois, velho, deixa passar aí, velho. Finge aí que não viu a anistia, tapa os olhos assim, eu não tô vendo, pra ficar de boa. E André Sadi comentou anteontem que no trâmite global até tem assim uma visão, né? Que olha, a dependendo do que passa na Câmara, as sanções param, não vai ter mais Magnitsky, tiramos a tarifa e fica lá só o cara isolado. E aí fica esse questionamento, né? Vale a pena todo mundo entrar nesse barco? Porque não parece aí que os Estados Unidos estão dispostos a arredar o pé, muito menos Eduardo Bolsonaro, né? Mas vamos lá. A imprensa brasileira segue fazendo o que ela faz de melhor, ser golpista e chamar os outros de golpista. E você vê aqui, ó, os 3 grandes jornais do Brasil: Globo, Folha e Estadão. Todos se colocam contra a anistia. E servem de base para Humberto Costa, senador petista. E isso deixa claro, né, o alinhamento do PT com o consórcio, ou do consórcio com o PT. Aqui só para mostrar, né, que não decepciona. Vera Magalhães, que é do Roda Viva, né, TV Cultura. Não vou falar mais nada para não dividir a direita. Não é anistia. Projeto cria vale tudo golpista. Um vale tudo. Ui. Aí vem o Gerson Camarote trazer bastidores do clima. Falar aqui, ó, não vai achando que vai ter anistia no Congresso, porque tá tudo garantido. E a Ana Tuzanelli fala que o adulto na sala não vai deixar. É o seguinte, ó. Camarote traz a apuração de um jantar, baita de um jantar que ocorreu em Brasília. Pachecão, Alcolumbre, Flávio Dino, Moraes e Zanin. Estavam todos lá, mais algumas pessoas também. Era um jantar social, tanto que todos estavam acompanhados de suas esposas. Mas há um simbolismo, né, por trás de tudo isso. Existe uma disposição do Alcolumbre de que a anistia ampla, geral e restrita não vai atravessar o Senado, não será pautado. E Natuzanese acrescenta: isso transforma o Alcolumbre no único adulto na sala, ele não tem problema de se indispor. Ao contrário de Hugo Mota, o Alcolumbre não tem de matar no peito, de dizer isso aqui é um... Não tem problema de matar no peito, de dizer isso aqui é um desatino e não vou pautar, pronto e acabou. Beleza. Eduardo coloca essa notícia, que eu acho que até vai ajudar a responder a anterior. E eu coloquei isso aqui no início para quebrar gelo para as coisas que eu vou falar depois, né? E depois ficar meio assim. Mas vamos prestar atenção no que Eduardo disse, né? Porque eu acho que ao ler, você vê que Eduardo queria falar mais. Mas ele foi bem polido, que é para ver se a galera entende e evita a fadiga. Ele compartilha a notícia da CNN que diz, né? A ala do PL defende Bolsonaro fora da anistia. Tá. Aí Eduardo fala assim, ó. Deixa eu falar logo, com todas as letras, para que vocês entendam bem. Ó, falar claro. Eu sei
que vocês querem tirar o meu pai da anistia para poder chantagear meu pai, forçá-lo a escolher o candidato que vocês querem emplacar, né? Eu acho que vocês imaginam que é o candidato. Qualquer anistia que não seja ampla e restrita não será aceita. Já irei conversar com a base parlamentar do PL sobre isso. A anistia será ampla e restrita ou não contará com o apoio da direita e não terá efeito de diminuir as sanções internacionais. Esses planinhos escusos de vocês não irão prosperar. Vocês estão brincando com coisa séria, vão acabar sendo vistos como colaboradores dos violadores de direitos humanos. Tá bem claro, né? Acho que já estou o pau da barraca. Só não falou o nome do santo, mas o santo todo mundo já sabe que é o nome. Grave isso na cabeça. Aí vamos agora olhar o que saiu na imprensa em diversos portais e pessoas diferentes, né? Aí vocês pensam, será mesmo, velho? Olha o que o Eduardo acabou de falar. Olha o que diversos setores da imprensa, até da esquerda, estão comentando. Será que não tem nada estranho por trás disso? Vem o Gustavo Uribe. Contém na CNN que nem mesmo dirigentes de direita acreditam na votação de um projeto de anistia geral e restrita. A defesa da proposta tem o objetivo de mobilizar a militância da direita e reduzir as resistências da direita a Tarcísio. Só avisar que ele está sendo muito criticado. A Globo já tinha informado isso. O que de fato será votado é a proposta antecipada pela CNN que diminui as penas aos envolvidos no 8 de janeiro, sem incluir Bolsonaro, e o PL crítico dessa proposta será impelido a votar a favor, já que a sigla não quer ser acusada de prejudicar bolsonaristas. Vai ser forçada, você vai ter que votar, irmão. Aí vem a Veja, o espólio, né? Futuro morto-vivo no exército, Bolsonaro já está sendo enterrado vivo na política. Olha o amor e carinho da imprensa. Aí você vai ler a matéria, tá lá. Ó. Há um barulho sobre a anistia. Leonardo Barreto, da consultoria Think Policy, recomenda observar esse movimento na perspectiva do teatro. Teatro, né? Fazer um teatro. A direita e o bolsonarismo vivem um dilema que pode ser resumido assim. Os partidos do Centrão querem os votos de Bolsonaro, mas não sua liderança. Então, né? O pessoal tem que fazer um teatro. Aí vem o Merval. Estou convencido que há um acordo entre o Centrão, Bolsonaro e a direita do Congresso para anistiar Bolsonaro e ele anunciar que o candidato é o Tarcísio. Só isso explica o empenho repetido de Tarcísio de sair da retórica e negociar anistia nos bastidores. Aí vem o Dirceu. Toda a pressão é para Tarcísio ser candidato. Enfim, né? Dirceu diz que a anistia é usada como estratégia para lançar o Tarcísio à presidência em 26. Não tenho segurança de que eles queiram mesmo o Bolsonaro elegível. Toda a pressão é para Tarcísio ser candidato. Segundo o Dirceu, setores do mercado, ou seja, a Faria Lima, além de partidos como União Brasil e PP, parte do PL, estariam alinhados em torno do governador paulista. A direita não tem o voto sem Bolsonaro, mas também não quer Bolsonaro como candidato. Esse é o dilema. Aí você vê o próprio Ciro Nogueira, isso aqui é a entrevista dele para a Folha de São Paulo. Fala de Barroso, mudou o clima para anistia e filhos de Bolsonaro vão obedecer o pai em 2026, diz o Ciro Nogueira. O que é obedecer o pai? Se o Jair falar que o candidato é o Tarcísio, vai ter que apoiar. Rapaz, ameaçando Eduardo Bolsonaro, vai ter que apoiar o Tarcísio, vai ter que engolir o Tarcísio. O presidente do PP defende que Bolsonaro anuncie sucessor em janeiro e que Tarcísio é o mais credenciado. Aí Nato fala, né? Ciro ainda acha que Eduardo é um adolescente e que pode ser enquadrado com ameaça velada ao pai. Eduardo já deixou claro que não aceita a chantagem. E ainda acredita que os Estados Unidos estão se mexendo para ele ser vice e André Esteves assumir como o primeiro-ministro informal do Brasil. Acho que o Ciro Nogueira não entendeu nada. Aí Eduardo repercute a fala dele que o Metrópolis repercutiu, que diz que Eduardo Bolsonaro enquadra a ala do PL que quer anistiar sem Bolsonaro. E Eduardo fala de novo, ó. Seja mais simples, o mais importante das vítimas do regime de exceção, todos são vítimas. Não deixarei ninguém para trás para satisfazer os planinhos
dos interesses escusos da ocasião. Vocês já deveriam ter entendido que não estou disposto a ceder ou abdicar da realidade. Eduardo fala isso após o Ciro Nogueira, né? Eduardo vai ter que obedecer. Não vou ceder. Meu Deus, mas tudo bem. Aí saiu essa notícia ontem. Mas o Tarcísio é super leal. Tarcísio já avalia perfil de vice, enquanto Centrão, ex-ministros e Michele disputam posto. Sem querer ser chato, mas nos últimos dias já tinham sido várias notícias sobre vices, né? Até aquela Raquel Lira, do Pernambuco, já estava no PSDB, foi pro PSD do Kassab, já foi cotada. Mas não trouxe nem vídeo, que é pra não... né? O Tarcísio não vai ter que tomar o omeprazol, ele fica nervoso, aí ele corre aí pra pedir socorro, pra parar de atacarem ele. Ele até soltou na Bela Megali isso daqui, ó. Vou mostrar aqui, nem botei em vídeo. Ah, tô aqui já, né? Já que é pra chutar o pau da barraca, chuta de uma vez só. Ah, meu Deus. Cadê, ó? Ele botou assim, ó. Cadê o Tarcísio? Ó, o pobre coitado, ó. Ele não sabe de nada. Ele tá sem entender. Tarcísio questiona aliado sobre o Bolsonaro. Por que ele me pegou pra aqui? Por quê? Não, meu Deus, ele não faz nada, meu. Oh, meu Deus, coitadinho do Tarcísio. Ah, tá. Ô, cadeirudo. Por quê? Por que será, velho? Por que será que Eduardo te pegou? Coitado, não sabe nada de Eduardo Bolsonaro, né? Aí o Renato pergunta, rapaz, por que Tarcísio não trabalha pra ele ser vice? Ele pode ser vice do Eduardo. É do Michele, se ele quiser. Por que ele tem que ser o cabeça de chapa, né? Ah, governador. Aí você corre pra rede social. Eu adorei essa fala do Mafinha. Sinto que o Mafinha às vezes me assiste. O Mafinha compartilhou ali uma interação, né? Primeiro é o jornal oficial da Faria Lima, né? Que é o Brasil Journal. Eu não tô brincando, realmente é o jornal oficial, né? O jornal oficioso da Faria Lima. Opinião. Tarcísio não precisa de Bolsonaro. O candidato do sistema não precisa de Bolsonaro. Aí o Steve Bannon fala o seguinte, ó, ele não precisa do apoio direto de Bolsonaro, mas precisa que Bolsonaro não apoie outro candidato. Né? Eduardo vindo aí, Tarcísio não vai para um turno. Aí vem a Renata Rezende. Acho que ele precisa da indicação direta sim, senão os doentes não votam nele. E a gente não sabe o tamanho desse grupo. Aí o Mafinho fala assim, ó, a gente é doente mesmo. Sabe por quê? Porque nós temos um candidato e um projeto político nosso. Né? Aí, se não votar no candidato que eles querem, nós somos doentes. Me diga aí. Todo antipetista é teu aliado? Basta mesmo só ser antipetista? Porque você vê que claramente aqui eles todos querem o fim do Lula. O inimigo do meu inimigo é meu amigo? O antipetismo é a maior blindagem já criada para a turma que quer descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Porque essa turma fica fora do radar, porque o importante é tirar o Lula. E aí todo mundo deixa para segundo plano, né, e releva algumas coisinhas. Aqui é aquele tipo de discurso que eu me pergunto, cara, para que falar isso? Não precisa. Não precisa. Você só vai lá e faz quando fizer. Aquele discurso que é o típico aceno, sabe? Estado não dá conta e é mercado que vai reduzir a desigualdade no Brasil. Cara, não sei. Não é nem só o Estado, nem só o privado. Eu não sei pra que essa tentativa de criminalizar também o governo, sabe? É meio que pra abrir caminho. Acho que é pra agradar. E essa opinião não é só minha, né? Você vê, isso aqui foi no leilão, lá na B3. Em sequência de declarações que ressoam junto ao eleitorado liberal, Tarcisão, o cadeirudo, disse ainda que seu governo buscou fazer todos os ajustes fiscais e ser rigoroso com as contas públicas. O que é que eu falei pra vocês, ó? Falou de ajuste fiscal. Ih, é cilada, Bino! É cilada! É a gangue da Selic. Segundo ele, sua gestão fez o dever de casa para poder fazer as parcerias privadas. Tipo a venda da Sabesp
pra Opportunity, Daniel Dantas, a BlackRock, a EMAI lá pro Tanuri, rapaz, que a história do fundo da... Então eu não vou nem falar da EMAI. Fez o dever de casa mesmo, viu, Tarcísio? Fala sobre o papel da iniciativa privada. Ocorre um momento que Tarcísio vem dando mais sinais de uma possível candidatura em 26. Aí Eduardo falou, foi constar de novo sobre o Tarcísio, né? E depois o Tarcísio não sabe porque pegam ele pra Cristo. O senhor comentou numa entrevista com outros colegas sobre Tarcísio de Freitas, que não é o momento de falar em eleições 2026, mas que os senhores convergem em muitos pontos. A anistia é um ponto? Existe essa convergência na parte da anistia, né? Certamente, aqui no nosso trabalho, que sempre visou uma estratégia distinta da do Tarcísio... Ó, tem uma convergência na anistia, né? Mas ainda assim, estratégia diferente, né? Tem que ter mais essa estratégia diferente. Ah, velho. Tem hora que eu me, assim, eu entendo Eduardo. Porque se Eduardo, às vezes, sei lá, eu posso estar errado, viu? Mas mesmo assim, se Eduardo realmente chuta o pau da barraca, aí vem a imprensa e fala lá, olha o radical. Olha o radical. Só aceita quando pensam 100% igual a ele. Só que também eu conheço a direita. Tem coisa que você não fala com todas as letras, aí o pessoal fica assim, né? Não, tá vendo aí, ó? É isso aí, né? Tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Quero uma estratégia para você conseguir tirar a cabeça da boca do leão, para depois sentar à mesa, né, numa posição melhor para conseguir negociar isso tudo. Mas eu acho que a gente está chegando no momento em que, após essa pressão que nós conseguimos levar para certas autoridades brasileiras, né, a gente está chegando no momento em que todos estão trabalhando pela anistia dentro do Congresso Nacional. Então eu quero deixar qualquer questão eleitoral para o ano que vem, até porque falta um ano para a eleição e etc., e focar os esforços na anistia, que é a parte que converge. Vamos deixar a eleição para depois, né? Vamos focar aqui na anistia, que é a parte que converge. Aí eu trago de volta, né? Aí você vê essas notícias. Por isso que eu botei ali no início, mas vamos olhar de novo. Deixa eu falar logo com todas as letras, para que vocês entendam bem. Eu sei que vocês querem tirar meu pai da anistia, para poder chantagear ele, forçar a escolher o candidato que vocês querem emplacar. Essa postagem do Eduardo também foi feita após a entrevista do Ciro Nogueira, que falou que Eduardo vai ter que obedecer o pai. Que qualquer anistia que não seja ampla e restrita não será aceita. Já irei conversar com a base parlamentar sobre isso. A anistia será ampla e restrita ou não contará com o apoio da direita e não terá efeito de diminuir as sanções internacionais. Esses planinhos escusos de vocês não irão prosperar. E vamos para mais treta. Vamos para mais tretas. Mas primeiro começa de forma leve, depois a gente treta de novo. Governo Trump acompanha nova denúncia contra Moraes. Estamos cientes. Qual? Talha-ferro. Só para mostrar ali, né? Integrantes da equipe do Trump acompanham novas denúncias. Em contato com a coluna nesta sexta, um representante do governo do Trump afirmou: estamos cientes das alegações apresentadas por Talha-ferro durante audiência pública no Senado brasileiro. E aí? Comissões servem ou não servem? Comissões não servem de nada, né? Tu já pensou o governo... Olha a diferença, né? Talha-ferro, eu vou falar porque a pessoa que vai me ouvir não vai ficar incomodada com isso. Talha-ferro vai lá no timeline, no Alan, com Lacombe. Aí vai lá, conta pro Alan tudo. O Alan repercute. Imagina assim, o governo americano... O Trump já compartilhou um vídeo do Alan. Acho que ele compartilhou um vídeo do próprio Alan, falou do Alan, isso em 2020. O Alan, na época... Porque na época derrubaram a conta do Alan. Eu não sei se essa conta voltou no Twitter depois, mas tem isso daí. Assim, foi muito engraçado na época, 2020. Né? O Trump com o Alan dos Santos. Mas imagina, por mais que seja isso, imagina o governo americano falando: não, nós assistimos lá o timeline do Alan dos Santos do Lacombe e vimos o que estava acontecendo. Como é que isso soa, gente, na imprensa, principalmente na imprensa internacional? Peraí, o governo do Trump tá ouvindo o canal de... Porque eles não vão chamar de jornalista, né? Vai chamar youtubers bolsonaristas, né? Que estão sendo investigados por golpe e tudo mais, foragidos no Brasil, e tá levando a sério uma denúncia. Agora, quando o governo Trump relata aqui uma audiência pública no Senado, na Comissão de Segurança Pública,
trouxe uma pessoa que está na Itália, que é ex-servidor do TSE e fez denúncias. Você consegue ver a diferença aí ao ser reportado? O peso que isso tem? Comissões não servem de nada. É o que dizia, né? E segue dizendo aí, a direita que tem um plano eleitoreiro de ajudar o Partido Novo. Então, parabéns aí, né, aos bocós. E se fosse por vocês, né, nada disso estava acontecendo. Mas vamos lá. Enquanto a Globo segue ignorando, né, o caso do Talhaferro, horda bolsonarista nas redes, alça a Isa Souza de Moraes, a protagonista durante o julgamento do golpe. Buscas a Talhaferro estão à frente de temas como futebol, reality shows e Mega Sena. Pois é, mas por que a Globo não comenta do caso? Bom, a Globo não quer comentar, mas o Mário Sabino comentou. Uma longa nota, trazendo todo um contexto, um retrospecto, e deixa claro já na manchete, não se deveria relegar Eduardo Talhaferro ao limbo do bolsonarismo. Isso aí não é coisa para ficar ali restrito, não. Isso aí o Brasil inteiro deveria estar comentando. O ex-assessor do TSE e preto criminal Eduardo Talhaferro disse ao jornalista Paulo Capelli, do Metrópolis, que se tivesse denunciado antes as lambanças, né, do tempo em que trabalhava sob o comando do ministro, ele estaria morto, ou melhor, supostas lambanças, né, porque Seguro morreu de velho. Atualmente, Talhaferro está na Itália. Refugiou-se lá antes que o ministro decretasse sua prisão, sob a acusação de que ele violou o sigilo funcional. Faça-se um retrospecto necessário. Em 2022, Moraes nomeou o assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento da Informação do TSE, dessa função. Ele diz ter visto muitas coisas erradas, e parte dessas coisas erradas apareceu publicado na Folha em agosto do ano passado. Aquelas matérias, 16 matérias do Fábio Serapião e do Verdivaldo. Graças ao jornal, soube-se que durante e depois das eleições de 22, o gabinete do ministro enviou mensagens à Justiça Eleitoral fora do radar oficial, ordenando a produção de relatórios para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news. A maior parte das mensagens, às quais as Folhas teve acesso, foi trocada entre o juiz Ayrton Vieira, do gabinete do ministro, e Talhaferro. Em uma delas, o primeiro pediu ao segundo para usar criatividade contra a revista Oeste. Não é preciso dizer, mas digo mesmo assim, que o conteúdo revelado pelo jornal seria suficiente para derrubar todos os envolvidos estivéssemos em latitude civilizada. Acontece que, bem antes do material vir à tona, Talhaferro havia sido demitido do TSE, acusado de violência doméstica, e assim ele se tornou o principal suspeito do vazamento para o jornal. Ao perceber que seria alvo do ministro, Talhaferro escapuliu para a Itália e, de lá, tapando a boca no trombone. O ministro pediu sua extradição. Aí vem, há pouco tempo, surgiram mais evidências de lambanças, supostas, por favor, perpetradas no TSE no âmbito do inquérito sobre os atos antidemocráticos. Os jornalistas Eli Vieira e David Agape tiveram acesso a outro lote de mensagens, desta vez sobre os participantes do quebra-quebra de 8 de janeiro. Como o Poço Brasileiro não tem fundo, soube-se também que havia, sempre supostamente, um gabinete de inteligência clandestino no tribunal que fornecia atestados ideológicos sobre os detidos do 8 de janeiro, usados supostamente, né, outra vez, pelo ministro para decidir sobre quem seria mantido preso ou não. No dia em que começou o julgamento de Bolsonaro e dos demais réus do núcleo principal da trama, Talhaferro falou à Comissão de Segurança Pública do Senado, em coreografia idealizada pelo Flávio. No seu depoimento, ele apresentou documentos que mostrariam que um relatório teve a data adulterada para justificar a operação da PF contra empresários que trocaram mensagens em grupo privado mostrando inconformismo com a eleição de Lula. Na verdade, Lula nem tinha sido eleito, foi em agosto. De acordo com Talhaferro, o relatório sobre as mensagens foi confeccionado depois da publicação de uma reportagem de Guilherme Amado, ex-colunista do Metrópolis, o mesmo que noticiou que Felipe Martins, né, tinha viajado para os Estados Unidos, uma viagem que nunca foi feita e que motivou a prisão preventiva, né, do Felipe. A data do relatório, no entanto, foi mudada para parecer que o ministro se baseou em apuração técnica, não em matéria jornalística, para mandar que a PF fosse atrás dos empresários. Foi pedido para que eu confeccionasse um parecer, né, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo, ao qual eu não era nomeado. O ex-assessor não mediu palavras. Trata-se de manipulação, criação de investigação que nunca existiu, e colocada a data de busca e apreensão justamente para justificar essa busca e apreensão
não se deu somente com base na matéria jornalística, e sim fraudulentamente com base numa investigação que nunca existiu. E para concluir, Talhaferro também afirmou à comissão do Senado que o ministro combinava com o Gonê quais seriam as denúncias que seriam feitas pela PGR, né, aos tribunais regionais eleitorais. Por meio de sua assessoria, o ministro negou qualquer irregularidade. E o Mário Sabino termina falando assim, ó: vivemos em tempos complicados e o simples fato de tocar em determinados assuntos pode ser usado contra você, mas não se deveria relegar o Talhaferro ao limbo bolsonarista. As acusações dele são graves demais e estão acompanhadas de documentos que precisariam ser periciados por profissionais independentes. Cara, é só o Talhaferro mandar, o metadado tá aí, né? Não tá para ser alterado. E eu acho que uma vez aí que a confusão se instale, você pode inclusive chegar também nos próprios servidores nacionais, né? Se olhar aí nos servidores da polícia e tudo mais, dos processos, pelos mesmos arquivos e conferir a data. Ver se algum deles, o metadado tá batendo redondinho. O Estadão fez uma matéria aqui, basicamente de página incompleta, né? Sobre o caso. Página inteira, jornal impresso, também no digital. Ex-assessor mostrou documentos para embasar acusações contra ministro. Veja que manchete. Tá ali, ó. Documento bonitinho. Metadado bonitinho. Outro metadado bonitinho. Comissões não servem de nada, né? O Senado ficou ainda de trazer, acho que não sei se o pessoal vai chamar um período para fazer, mas essa história aí, acho que ela pode crescer, porque isso aí é muito sério mesmo, né? Essa daí é muito séria mesmo, você foge totalmente do padrão. Gente, até que você, assim, períodos excepcionais são períodos excepcionais, né? Aí o pessoal pode vir com a criatividade, com isso, com aquilo outro, mas, cara, se ficar comprovado que um documento foi fraudado mesmo, né? Você fraudou um documento. Quem garante que você não fez isso em outros? Isso aqui eu acho muito, muito sério. Muito, muito sério. Muito, muito sério. Antes de entrar em mais tretas sobre o Talhaferro, depois aí que saiu aquela notícia lá, que a galera, né, deu com a língua nos dentes, tinha um infiltrado no grupo, vazando informações, né, de maneira bonitinha pro Guilherme Amado. Os empresários que foram alvo aí das medidas, obviamente viram, e agora eles podem buscar reparação, né? E eu acho que eles estão certos mesmo. Aquele Luca Mesquita lá que estava infiltrado no grupo devia tomar um calorzinho. Documentos apresentados dias atrás pelo Talhaferro, que indicariam que a petição assinada pelo ministro teve data falsificada, podem ter outras consequências, além das que estão sendo investigadas pelos senadores. Alguns dos dois empresários que foram alvos estão consultando advogados para decidir se o depoimento Talhaferro abrir uma janela para que eles possam buscar uma reparação dos danos sofridos. A classe empresarial tá aí, né? E não eram empresários, né, pobres, eram simples empresários, né? Aí vamos lá. Gente do céu. Pegando aqui uma tretinha, né? Talhaferro, talvez ele realmente seja culpado disso daqui. Isso aqui é outra coisa. Você vê, né? Talhaferro mal sai aí lá do Senado, tudo tá acontecendo. E aí o Ministério Público de São Paulo denuncia um juiz e Açu de Moraes sob acusação de peculato e organização criminosa. O Talhaferro é um desses, né? Óbvio. Aí você vai entender um pouco desse processo, né? Você vai tentar, mas não vai conseguir. Por quê? Porque o processo está em segredo de justiça. A denúncia é datada do último dia 8 de agosto e é assinada por quem? Pelo Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Bom, qual é a treta disso daqui? Bom, sabe, falando bom várias vezes, né? Eu leio muito mais do que eu trago, porque só tem uma hora por dia e acontece mil coisas no Brasil. E tem algumas coisas que às vezes não adianta.
Meu computador reiniciou. Mas eu tava falando assim, tem algumas coisas que não adianta falar. Eu acho que o episódio do Moro ficava bem claro isso daí. Qualquer pessoa que tentava criticar o Moro na época que estava no governo era um Deus nos acusa. Nem mesmo Carlos Bolsonaro, que eu já falei em vídeo várias vezes, quando em março de 2020 cobrou do Moro, nossa, o que teve de comentário falando, Carlos, não faça isso, não faça aquilo outro, pipipi, popopô, esse é o jeito dele. Então, você vai juntando algumas coisas, você mantém na sua cabeça, porque assim quando o Moro saiu, deu para trazer muita coisa, porque o pessoal aí sim estava aberto a ouvir. Eu acho que agora, quando você vê o caso do Talhaferro, né, o que Eduardo Bolsonaro está comentando, esse processo político eleitoral, como estão tratando o Bolsonaro, eu acho que as pessoas estão um pouco mais abertas para ouvir. E você vê, né? Isso aqui foi onde? Né, denunciado pela Justiça de São Paulo. E, obviamente, vai falar Tarcísio, né? Quem foi que denunciou? Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, que é o PGJ, né? Procurador-Geral de Justiça. Vamos voltar no tempo e entender como foi, né, esse processo. Esse cara, ele foi ou não foi indicado pelo Tarcísio? Foi. A indicação foi lá no período de abril de 2024, né, ano passado. Tarcísio consulta Alexandre de Moraes sobre sucessão no Ministério Público. Vai lá para saber, né? Será que era sobre o Oliveira e Costa? Sim, era. E após se consultar o Moraes, Tarcísio escolheu o menos votado da lista tríplice. Aí você se pergunta, mas não tinha nenhum nome melhor? Chegaremos lá. Apesar de aliados de Bolsonaro, né, serem bem críticos, Tarcísio ouviu a recomendação de Moraes. Oliveira e Costa é aliado a Mário Sarrubo, o último escolhido para Procurador-Geral de Justiça. Sarrubo também é ligado a Moraes. O Procurador-Geral chegou a cogitar concorrer a uma vaga de ministro do STJ, mas acabou nomeado secretário nacional de Segurança Pública pelo Lewandowski. Então, Tarcísio escolheu um cara apadrinhado pelo secretário nacional de Segurança Pública do Lewandowski, apadrinhado pelo Moraes. Aí você fala, mas como assim? No mesmo dia, a Globo comentava, Tarcísio nomeia Paulo Sérgio Oliveira Costa como novo chefe do Ministério Público. Paulo Sérgio de Oliveira Costa foi presidente da FEBEM, no governo do Alckmin, além de secretário de Assistência e Desenvolvimento Social na gestão do Kassab. Enfim, Kassab, com quem o novo procurador possui proximidade atualmente, né, ocupa a Secretaria de Governo e Relações Institucionais de Tarcísio. A escolha por um nome ligado a Kassab irritou aliados de Bolsonaro. Aliados de Bolsonaro também sustentaram que Tarcísio consultou Moraes. Tudo isso na época. Não cheguei a comentar isso aqui em vídeo, mas dividir a direita. Mas, mas não tinha até mais opções? Acho que essa matéria aqui traz uma explicação melhor, meio que definitiva. Bolsonaristas tentam aproximar Tarcísio de inimigo do Moraes, que é candidato a PGJ. Procurador José Carlos Bonilha concorre como favorito, né, de Mário Sarrubo, tem histórico de críticas a ministros. Ele se identificou como cristão de centro-direita, não como bolsonarista. Mas vamos dar uma olhada. Aí dizendo, né, Bonilha, por outro lado, tem atraído a atenção de aliados de Bolsonaro pelo histórico de críticas à atuação do magistrado, principal adversário do ex-presidente do Judiciário. Desde setembro de 2022, o Bonilha responde a um processo administrativo disciplinar por criticar a resolução editada pelo Moraes, enquanto presidente do TSE, que proibiu eleitores de levarem celulares para a cabine de votação. A norma determinava que os mesários retirassem os aparelhos e que não autorizasse que se negasse a entregá-los a votar. Em entrevista à Jovem Pan, Bonilha classificou o ato como uma medida absolutamente autoritária, que não encontra base constitucional e que não poderia ser aceita. Ordens manifestamente legais não podem ser cumpridas. Tinha gente diferente concorrendo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui só um negócio aqui. Vou dar uma pausa aqui. Deixa eu falar. Esta não foi a única oportunidade que ele fez críticas públicas a Moraes. Em agosto de 22, durante a reunião virtual do Conselho Superior do MP, ele se opôs ao voto de louvor ao ministro, proposto pelo Coordenador-Geral da entidade. Eu me vejo evidentemente obrigado a contrariar um voto de louvor a um ministro que, de forma recorrente, desobedece a um comando constitucional que consagra o sistema acusatório. Bonilha puxou outros 4 votos contrários à proposta, aprovada por 6-5 e registrada na ata daquela sessão.
Atitude expôs divisão dentro do órgão sobre atuação de Moraes. Apesar de seu histórico de críticas ao magistrado, o procurador rechaça o título de bolsonarista, ele prefere se definir como um cristão de centro-direita e prega uma atuação sem viés ideológico. Ao que ele dá de exemplo, né? A PGJ deve cumprir a Constituição e as leis sem aderir a nenhuma linha ideológica. Ele cita como exemplo de viés as ações protocoladas pelo Ministério Público de São Paulo contra câmaras municipais do Estado para impedir menções a Deus no início das sessões oficiais. A Constituição prevê laicidade do Estado. Isso significa que o Estado não está subordinado à Igreja, mas a religião não é proibida. Então, um cara que acha ruim quando o Ministério Público quer tirar, né, Jesus Cristo do Estado. Não é assim. Não precisa ser o Estado é laicidade, mas você também não tem que acabar com a religião. Eu, sei lá, acho que como governador, tendo o Kassab ao lado, ele podia falar: Kassab, vamos fazer campanha aqui, velho. Vamos usar nossa força política para tentar emplacar alguém do nosso lado. Eu acho que o PT faz o que é bom para eles. Quando você olha... Gente, olha como é curioso. Tu consegue pensar em uma vaga que foi aberta no judiciário do governo Lula, que o grupo Prerrogativas não tinha uns 4, 5, 6 nomes para cada vaga? O PT vai lá, pô, se organiza, sabe? Tá lá, trabalha, se empenha, roda, sabe? Pensa em médio e longo prazo e tenta realmente tirar o maior proveito possível de cada vaga que abre na máquina pública. Por que a direita não faz o mesmo, velho? É qualquer indicação isso daqui, sabe? Sei lá. Aí você vê isso daqui que foi na época, né, pelo Caio Junqueira. Na CNN, né? Tarcísio escolhe Paulo Sérgio Lau Costa, novo chefe do Ministério Público de São Paulo. Não era o preferido dos bolsonaristas, mas Bolsonaro lhe disse antes da nomeação que confiava na escolha dele, qualquer que fosse ela. Moraes participou do processo de escolha e o escolhido o agrada. O que Tarcísio faz com tudo que foi dado para ele? Eu acho uma pergunta que é meio válida, né? Não sou porta-voz de Eduardo Bolsonaro. Até peço perdão se eu estiver usando esse argumento da forma que eu não deveria. Mas esses dias o Eduardo, em entrevista, ele também falou: gente, qual é o secretário que o Tarcísio nomeou que é bolsonarista? Qual é a política pública do Tarcísio verdadeiramente bolsonarista ou conservador, de direita mesmo para valer? Foi o grande embate que comprou. Tem algumas coisas assim, segurança pública, tá lá o derrite, o pessoal fala isso daí. Pô, beleza, é meio que isso também é obrigação, né? Vai deixar o crime tomar conta. Mas no restante, bicho, o pessoal não reclama da questão da cultura, o pessoal não reclama também da questão da educação. Pessoal, o FEDER que o Tarcísio nomeou, quando foi cogitado para assumir o Ministério da Educação do governo Bolsonaro, foi um pega pra capar. Eu fiz dossiê contra o FEDER na época, que é o cara da Multilesa, próximo da turma do Renova BR, do Temer, né? Aquele amigo do Eduardo Mufarege. Tá lá no governo Tarcísio. Era do Ratinho Júnior. Você é o hipócrita? Assim, pro governo Bolsonaro eu fiz dossiê criticando o FEDER, e aí? Sabe, são coisas que vão acontecendo. Aí você vai se questionando, né? E assim, e essas movimentações do Tarcísio, que ele finge, né? Não, pô, pelo amor de Deus, velho. Todo santo dia tá aí, tá clara. Tá clara, o cara realmente botou na cabeça que ele quer ser presidente da República. Beleza. Não é o meu candidato. Pode ter meu voto. Porque eu não sou de anular voto nem nada. Mas você olha pro Brasil o que tá acontecendo, eu acho que o momento é outro que a gente passa, né? Eu acho que é importante pegar essas questões, não é pra treta nem nada. Porque eu acho, gente, que tem que ter um pouco mais de maturidade política, sabe? Olhar pra situação de uma forma um pouco mais sóbria, mais calma, realmente olhando, realmente tentando entender o que tá acontecendo, se questionando, cara, por que eu gosto de fulano? Por que eu não gosto? Sabe? Eu não gosto porque é feio. Não, então você não tem motivo pra não gostar. Você não pode deixar de gostar ou não de uma pessoa porque ela é feia, porque ela é palmeirense, sabe? Isso não tem razão. Mas quando tem algumas coisas, alguns projetos, algumas linhas que realmente são, assim, pra vocês é importante, fala, isso aqui pra mim é importante, tá? Essa pessoa tá a favor ou tá contra. E começar a olhar. O que tá acontecendo no Brasil não é só o judiciário brasileiro. Vou trazer outro fato. Vou abrir até o Atlas aqui, porque envolve o talha-ferro. Saiu agora mais uma matéria muito importante pelas mãos da Revista Oeste,
onde está se comentando sobre um áudio do Ayrton Vieira, sobre adquirir coisas não pelos canais oficiais. E eu acho que falta muita autocrítica por parte da direita. Eu tô aqui com o Atlas aqui aberto. Ó. O que o passado tem a ensinar. Não é a primeira matéria que fala sobre obtenção de coisas não pelas vias... Eu abri o caminho certo? Não, eu abri errado. Criticar as 4, não. Deixa eu botar aí. Aqui, ó. O que o passado tem a ensinar. Pronto. Então, assim, não é a primeira vez que fala sobre a obtenção de coisas através dos canais oficiais. Como aqui, ó. O órgão do TSE acessou dados da Polícia de São Paulo após pedido informal de segurança do ministro. E eu acho que não tem autocrítica. Assim, não é a primeira vez que está nesse contexto de talha-ferro, né? A obtenção de informações fora dos canais oficiais. Mas, gente, olha a manchete. Lava Jato driblou lei para ter acesso a dados da Receita, mostram mensagens. O Deltan Dallagnol pede por Roberto Leonel dar uma olhadinha informal. A crítica da direita não é exatamente essa? A informalidade, contornar as vias, né, o percurso. Ô, bicho. Aí depois reclama do petismo. Enfim, né? Aquilo ali eu comentei em agosto do ano passado, quando teve a Vaza Toga parte 1. Basicamente metade do Atlas é só a Vaza Toga parte 1. A Vaza Toga parte 2 e 3 vai também parar no Atlas. Eu nem gravei vídeo. Vê se esse final de semana, talvez, sei lá, amanhã ou depois aí eu publico um vídeo só do que teve da Vaza Toga da primeira parte, que só pra não deixar em branco, eu falei que ia fazer, né? Postar 2 vídeos no dia. Mas, sei lá, velho, aproveita o momento de Brasil. Eu sei muito bem porque eu gosto de Bolsonaro. Eu costumo falar que eu sou a pessoa que tem mais argumentos para explicar por que eu apoio Bolsonaro. Eu mostro aqui dia sim, dia também. Já outros nomes, velho, beleza, de direita, tá aí, tudo mais, pode estar apoio de Bolsonaro, foi o que for, beleza. Anular meu voto eu não vou, mas enquanto eu puder, meu candidato segue sendo Jair Messias Bolsonaro, anistia ampla, geral e restrita. E se não for para ser o Jair falar, pô, tô solucionando tanto, velho, tô me sentindo tão mal, sabe, sofri tanto, eu quero um pouco de paz na minha vida. Assim, pô, Jair, é tua decisão? É tua decisão, Jair? Tu não quer mesmo? Tu tem certeza disso? Certeza mesmo, capitão? Não vai falar eu sou seu mais não? Às vezes vai ser diferente esses 4 anos. Não quero. Então, beleza. Já que o senhor não quer. Mas até lá é o Jair, velho. Ainda que ele fale, eu prefiro o Jair. Se não é Eduardo. O meu candidato vai continuar sendo. Tarcísio aí, não adianta ficar também negando. Você pode falar, o Tarcísio tem lealdade, tem isso, mas não dá pra negar. A Faria Lima quer Tarcísio, o André Esteves quer Tarcísio, o Ciro Nogueira quer Tarcísio. Ele é o queridinho também da imprensa, sabe? Não tem o que negar isso daí também. Não devia ser bobagem, sabe? Agora que aí fatos machucam, é igual petista agora. Aí fatos machucam, igual petista. Não pode falar, não. Pelo amor de Deus. Enfim. Se gosta do meu trabalho. Vote em mim, não é best lá no único que eu falei só do jornal. Os outros não precisam votar, não. Eu realmente nem faço questão. Só um. Sou um cara humilde. Tem 3 opções. Eu só peço pra ganhar um. Os outros 2 pode dividir com outras pessoas da direita. Você vota lá em outra pessoa da direita. Pode me deixar de fora mesmo. Vai que a direita, várias pessoas da direita estão ganhando, não é melhor? Do que um só ganhar tudo. Então vote em mim só no jornalista. Esse é o que eu quero ter o tricampeonato. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Kimpaim.com.br. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.